Nosso estudo de hoje é a lição 51 do livro Segue-me, ao clarão da verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe asgantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agridam pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seita, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Gente, Emmanuel mais uma vez vem falar sobre o espiritismo. A gente lembra que o espiritismo, quem se interessa pelo estudo do espiritismo, ele aparece em primeiro lugar como ciência. Ele, logo em seguida, ele vem trazer o seu lado filosófico e depois acaba se transformando em religião. Então ele é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. Quando se fala que o espiritismo vai acabar com o materialismo, não se está dizendo que, sob o ponto de vista religioso, nós sairemos por aí pregando os ensinos de Kardec. Não significa nada disso. Ele está falando de espiritismo como ciência. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, a imortalidade da alma é uma realidade. Querendo ou não querendo, tem gente que vai negar a existência dos espíritos a vida inteira até ter uma experiência pessoal. E um dia vai ter, porque todo mundo tem. Quando tiver essa experiência pessoal, qual é o primeiro efeito que... não teve nada de religioso por trás disso. Ele vai ter uma experiência pessoal, ele vai ver um espírito, ele vai ter um sonho com alguém, vai ter alguma coisa que vai marcar muito ele. Quando marcou, isso é ciência. Isso, né? O problema todo é que ele não consegue provar para todo mundo, né? Acaba ficando muito no campo pessoal, ele vai ficar achando que pode ter sido ilusão, que pode estar sendo vítima de algum momento complicado, até a experiência se confirmar. Vai acontecendo de novo, vai acontecendo, e vai vendo, e não é. Realmente é um fato mesmo, não é, mesmo não podendo provar para todo mundo, né? Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a destruir o materialismo, porque o problema grande do materialismo, quando se fala lá no Livro dos Espíritos que o materialismo é a chaga da humanidade, em primeiro lugar, né, vamos tentar aqui enumerar algumas. Primeiro, a pessoa que não acredita em nada após essa vida, o que ela faz? Ela quer viver a vida intensamente, aproveitando de todos os prazeres possíveis e impossíveis, isso muitas das vezes, a grande maioria das vezes, sem se preocupar se o outro está bem ou não. Ele está querendo mais ele mesmo fruir de tudo que está à sua disposição. Conheço amigos que são muito materialistas, que eles chegam a afirmar que se um dia eles descobrirem que eles estão diagnosticados com alguma doença grave, como por exemplo um câncer, né, uma coisa mais grave, eles mesmos abreviariam a própria vida, que eles não querem definitivamente passar pelo sofrimento que eles tiveram a oportunidade de acompanhar, de ver outros parentes ou amigos passando. Quer dizer, não consegue compreender o papel educativo da dor, da doença para o espírito, porque ele não tem essa visão do espírito. E mais uma vez, já que a gente tocou no assunto, a gente lembra que os espíritos dizem que o câncer, por exemplo, ele é oriundo de uma lesão que a gente tem no nosso corpo espiritual. Que quando essa lesão vier para o corpo físico, aproveitemos, ele fala assim, agarra a oportunidade que vocês estão tendo de tratar. Corre atrás de fazer quimioterapia, radioterapia, o que tiver que fazer. Porque
Se você tem uma lesão desse tamanho, por exemplo, no corpo espiritual, e você tratou, quando chegar lá do outro lado, ou ela vai estar extinta ou ela vai estar menor do que estava. Agora, se a pessoa entra em desespero e se entrega, ela desencarna, ela morre e vai chegar do outro lado, a lesão continua ali para depois ter um tratamento futuro. Não tem jeito. Mas voltando aqui, o materialista ele vai pensar dessa maneira. Outra coisa que acontece com o materialista, ele acaba colocando na matéria toda a finalidade de vida, então ele vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance, vai expender todas as suas energias para poder estar acumulando patrimônio. E tem até uns relatos interessantes, né, de espíritos que eles, depois que desencarnam, eles ficam aqui agarrados, eles não percebem que morreram, saíram do corpo, e fica aqui agarrado ao patrimônio, à casa. São mais inúmeros casos em que isso acontece. A pessoa está tão cega para a vida espiritual que a vida material dela se esvaiu e ela continua se acreditando viva, e já tem gente morando na casa dele, e ele está falando, quem é esse pessoal estranho, vive ali num conflito muito grande. Ou então vai para o lado, do outro lado da vida, igual o avô do André Luiz, por exemplo, relatado no penúltimo capítulo do livro No Mundo Maior, que ele está lá do outro lado da vida ainda protegendo alguma coisa que ele achava ser o patrimônio dele, por conta da avareza que ele desenvolveu nele mesmo. Então o que acontece? O materialismo, ele é a chaga da humanidade. Ele promove essa diferença toda que tem, essa falta do necessário que acontece com muita gente. É o materialismo. Agora, ao momento que a gente começa a ter essa noção de imortalidade da alma, de lei de causa e efeito, é claro, da reencarnação, a hora que a gente começa a ter esses conceitos e meditar nesses conceitos, as coisas começam a tomar um sentido. Aí você fica pensando, tá, então peraí, por que tem tanta injustiça aqui nesse mundo? É porque, na verdade, estou falando injustiça da qual, no primeiro momento, o homem parece não ter dado motivo nenhum. Já se nasceu naquela condição. Por que tem essa injustiça toda? Porque aqui não é o ponto de partida. E é tão claro que aqui não é um ponto de partida que, se fosse, que injustiça seria essa de Deus colocar mais inteligência para um, mais aptidão para essa ou aquela atividade para outra? Eu fico, pô, por que eu já não nasci tocando piano igual esses meninos que estão reencarnando agora com 3 anos, 4 anos, estão colocando e destruindo o piano aqui, tocando Mozart, Chopin, aquelas obras complicadíssimas, já como bebezinho, criança ainda. Eu tive a oportunidade de ver um menino que ele é um grande jazzista, e ele tocando guitarra com 8 anos de idade. Aí foram os curiosos fazer entrevista com ele. Meu filho, o que você faz durante o dia? E ele, na entrevista dele, na inocência de uma criança, ele respondeu, eu gosto de assistir Backyardigans. É um programa infantil. Quer dizer, a mente dele está ali no programa infantil, quando ele sai, ele pega a guitarra e toca aquilo tudo, que professores de universidade de música dos Estados Unidos vão parar para estudar o garoto. Quer dizer, que privilégio foi esse? É claro que aqui não é o ponto de partida. Quando a gente começa a ter essas indagações, começar a pensar, não, o mundo espiritual é uma realidade, mas aí você ainda coloca o mundo espiritual, mas eu não quero me meter com isso, não. Eu conheço gente que é assim, né? Eu não quero me meter com essas coisas de espiritismo, não. Mas por que não? Mas é uma curiosidade de cada um, a gente saber, existe, então como é que funciona? O que é? Eu estou incluído nisso? Isso traz influência sobre mim? Como é que eu faço para lidar com isso? Como é que uma pessoa não consegue ter essa curiosidade e falar, não, eu não quero entrar nesse caminho dos religiosos, não, porque instintivamente nele alguma coisa fala mais alta aqui na mente dele. Não, eu já fiquei muito tempo preso a conceitos religiosos, agora eu quero viver minha liberdade de pensamento. É isso que acontece com muitos, a gente tem que respeitar mesmo, que isso é fato. A gente foi tolhido da nossa liberdade de pensar e de manifestar nossas opiniões durante muito tempo, né? Mas o espiritismo, quando chegar até a gente de verdade, ele acaba com o materialismo. E o materialismo é a chaga da sociedade. É a chaga da sociedade. A hora que a gente começar a compreender que nós somos apenas viajores que estão aqui, de passagem, em uma experiência educativa, daqui a pouco vamos sair, o que foi que a gente fez? Será que comprometeu mais? Será que aprendeu mais? O que a gente precisa fazer para poder encerrar esse ciclo de aprendizado e já entrar numa etapa mais evolutiva? A hora que a gente começar a pensar dessa maneira,
as coisas vão para frente, a gente vai entender o Espiritismo como ciência, filosofia e religião. Jesus nos abençoe hoje e sempre.